Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Giri Jad Kripatamaham Vande Shri Dilatari Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Naro Chaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tata Jaya Mudhiraye Hirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Continuar aqui, estimado Bhagavad, canto 1. Capítulo 2, verso 19, é isso? Verso 19. Tada rajastamo bhavaha kamalobhadayaschaje chitaitai anavidham sthitam sattve prasidari. Tão logo o irrevogável serviço amoroso é estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais da paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, ansiedade, desaparecem do coração, ou avidez. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Comentário. Um ser vivo, em sua posição constitucional normal, é plenamente satisfeito em bem-aventurança espiritual. Este estado de existência chama Brahma-bhuta, ou Atmanand, ou o estado de autossatisfação. Esta autossatisfação não é como a satisfação do tolo inativo. O tolo inativo está no estado de tola ignorância, ao passo que o Atmanand, autossatisfeito, é transcendental ao estado material de existência. Este estágio de perfeição é alcançado tão logo nos fixemos no irrevogável serviço devocional. Serviço devocional não é inatividade, mas sim a atividade imaculada da alma. A atividade da alma adultera-se em contato com a matéria, e como tal, as atividades doentias expressam-se sob a forma de luxúria, desejo, ânsia, inatividade, tolice e sono. O efeito do serviço devocional manifesta-se pela eliminação completa desses efeitos de paixão e ignorância. O devoto fixa-se de vez no modo da bondade e faz avanço posterior para elevar-se à posição de Vasudeva, ou estado de Sattva pura, ou Suddha Sattva.
Somente neste estado, Suda Sattva, é que se pode sempre ver Krishna diretamente, devido à afeição pura pelo Senhor. Um devoto está sempre no modo de bondade pura, por isso ele não faz mal a ninguém. Mas o não devoto, por mais educado que seja, é sempre hostil. Um devoto não é nem tolo nem apaixonado. Os hostis, tolos e apaixonados não podem ser devotos do Senhor. Por mais que alguém ser devotos mediante Ah, vestimentas não. Pera aí. externas. Por mais que aleguem, Ser devotos mediante vestimentas externas. Um devoto sempre é qualificado com todas as boas qualidades de Deus. Quantitativamente, tais qualificações podem ser diferentes, mas qualitativamente, tanto o Senhor quanto seu devoto são idênticos. então, falando que muita gente pensa que aquele que pratica vida espiritual é igual o ignorante que não faz nada, né? Simplesmente porque os dois não fazem atividades materiais, mas um não faz nem material nem espiritual. E o devoto, ele não faz material também, mas não dá importância para aquilo e ocupa a maioria do tempo em atividades espirituais, estudar as escrituras, ler as escrituras, adorar a deidade, essas coisas. Então, para quem está de fora, pode pensar que os dois são as mesmas coisas. Por isso falou aqui, ó, devoto não é igual ao tolo inativo, aquele que não faz nada. Pode parecer que os dois são a mesma coisa. Tem gente que vê de fora, fala, o pessoal que vive no mosteiro faz nada. Fica lá, ora, fica orando e não faz nada. Eles não dão valor para a oração, por exemplo. Não sabe que é a melhor atividade do ser humano. Por isso São Prabhupada falou aqui. Falou também que a gente deve elevar da ignorância para a paixão, depois paixão para a ignorância. A paixão é ignorância para paixão, da paixão para bondade, estabelecendo a bondade para daí transcender. Então, quando a bondade manifesta, a ignorância e paixão vão reduzindo gradualmente, até que torna totalmente puro, que é o que falou aqui, completamente feliz, que é o estágio de Brahma Bhuta, onde a alma já é liberada, estágio bem avançado. Mas a ideia é ir progredindo nisso, cada vez através de Bhakti, situar mais no modo da bondade para daí transcender. Automaticamente esses impedimentos, avidez, falou aqui, ansiedade, desejo, luxúria vão diminuindo, tolice vão diminuindo. Vai ser de uma vez, mas gradualmente. Falando, os hostis, que são invejosos dos devotos, hostis, tolos, ignorantes e muito apaixonados não podem ser devotos do Senhor, por mais que aleguem ser, mediante vestimentas externas. Então, simplesmente colocar tila ou colar de tuas não faz de ninguém devoto. É necessário praticar para ter qualidade de devoto. Então, gradualmente, praticando, a gente tem que ver se está adquirindo essas qualidades. Dúvida aí, alguém? Ninguém? Verso 20. Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vijnana mukta sangasya jayate. Assim estabelecido no modo da bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada
Pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio em que se liberta de todo contato com a matéria. Júlio vai ler comentário. Verso 20. Então, vamos. No Bhagavad Gita 7.3, diz que, dentre muitos milhares de homens comuns, um homem afortunado esforça-se para alcançar a perfeição da vida. Na sua maioria, os homens são conduzidos pelos modos da paixão e da ignorância, e assim sempre se envolvem com luxúria, desejo, ânsia, ignorância e sono. Dentre muitos de tais homens animalescos, teremos talvez um único homem que conheça a responsabilidade da vida humana e de start tente aperfeiçoar sua vida, seguindo os deveres prescritos. Você vê, Swami Prabhupada fala, a maioria de pessoas hoje, dentre milhares de pessoas comuns, talvez uma se esforce para alcançar a perfeição da vida. Na maioria, conduzidos pela paixão e ignorância, simplesmente absorto em vidas materiais. Dentro de milhares de tais pessoas animalescas, ou seja, pensa só em comer, dormir, acasalar e defender, talvez um ou uma percebe a responsabilidade da vida humana e tenta aperfeiçoar, seguindo os deveres prescritos. A gente deve entender que o objetivo primário da vida é progredir espiritualmente no caminho de serviço a Deus. Depois vem as outras obrigações. Fazendo isso, as outras também é cumprida de maneira mais adequada e mais positiva também. Não é que vai fazer as outras vão ficar para trás, não. As outras vão ser feitas melhor. Que a gente põe em primeiro lugar isso aqui, porque a gente se torna humano no real sentido da palavra. Em outra condição de vida animalesca, totalmente ignorante, o que a gente pode fazer bem para qualquer pessoa, seja pai, mãe, esposa, filho, qualquer um? Impossível. Se a gente não puder fazer bem para a gente mesmo, isso que fala, primeiro ama a Deus, a gente tem que amar a gente mesmo, amar a Deus, depois a gente pode amar os outros. E não ama a Deus, né? Como vai amar a gente e amar os próximos? Tem jeito. Por mais que queira, não vai trazer resultado positivo. Mas se tenta isso, as outras atividades também ficam melhor. Esse é o objetivo da vida. Dentre milhares de pessoas, talvez uma consiga isso, porque nessa era a maioria não pensa nisso. Pensa só absorver em coisa material, achando que aquilo vai ser eterno. Que aquele é o objetivo da vida, não é. E dentre muitos milhares de tais pessoas que assim alcançaram sucesso na vida humana, pode ser que uma só conheça cientificamente a personalidade de Deus Shri Krishna. No mesmo Bhagavad Gita 18.55, diz que o conhecimento científico de Shri Krishna só é entendido pelo processo de serviço devocional Bhakti Yoga. A Júlia está com o texto aí. Vai ler? Prabhu, eu não achei o texto aqui, porque eu pedi o livro, mas estou sem, mas eu não achei aqui no... Eu estou procurando aqui, mas eu sou... No próximo vai ser o 21. Canto 1, Tá. capítulo 2, verso 21. Vamos lá. Tá. A mesmíssima coisa. É aqui confirmada nas palavras acima. Nenhum homem comum, ou mesmo alguém que tenha alcançado sucesso na vida humana, pode conhecer cientificamente ou perfeitamente a personalidade de Deus. A perfeição da vida humana é atingida quando podemos entender que não somos produto da matéria, senão que somos de fato espírito. E tão logo entendamos que nada temos a ver com a matéria. Acabamos de vez com nossas ânsias materiais e acordamos para a existência espiritual.
A primeira coisa é isso, entender que a gente não é fruto da matéria, nosso real ser é alma, espírito. Entendendo isso, a gente vai gradualmente, à medida que a gente vai progredindo mais nesse entendimento, que é gradual, a gente vai entendendo que não temos nada a ver com a matéria. E aí vai acabando as ânsias materiais e acordamos para a existência espiritual. A primeira coisa é isso. Mas aí como que vai acordar isso? Simplesmente saber não vai acordar. Como vai acordar? A prática de Bhakti Yoga. Associar só quem está nesse mesmo caminho. Escutar, refletir, ler, recitar o nome, ou seja, ficar em contato com Krishna ou Krishna Tadiya. Tadiya quer dizer as coisas são queridas para Krishna. Tulsi, querido para Krishna. Vaishnava, querido para Krishna. Govardhana. Harinama, nome. Shastras, escrituras. Tudo é querido para Krishna. Bhagavad Gita, chamado Bhagavad. Vamos ficar conectado o máximo possível com isso. Isso é a prática de baixo que vai fazer entender isso cada vez mais. O nosso real ser é espiritual, não é material. Matéria vai ficar aqui. Daqui a pouco, ninguém está aqui mais. De acordo com o corpo. O corpo material ficou. A alma, que é o real seu, nosso eu, foi para outros lugares. A gente deve tentar entender isso. Fazendo isso, essas ânsias materiais que vêm por a gente pensar engrossado nessa concepção de que é o corpo, elas vão acabando gradualmente. E aí, paz vai vindo. A paz interior vai vindo quando isso vem. Por isso que o melhor é engajar embaixo, a primeira coisa. E todo mundo quer paz, mas procurando pelo caminho material, quem vai conseguir? Sabe, já viram, mastigaram e viram que não vai dar paz. A gente tem exemplo nesse mundo material que também não dá. Então, se a gente quer paz, o melhor é botar em primeiro lugar esse entendimento, através da prática. Bhakti Yoga falou aí. Ó, Este sucesso podemos obter quando estamos acima dos modos da paixão e da ignorância, ou em outras palavras, quando somos realmente brahmanas, por qualificação. O brahmana é o símbolo de sataguna, ou do modo da bondade. E os demais, que não estão no modo da bondade, são ou kshatriya, ou vaishya, ou shudras, ou mesmo, ou menos que shudras. Estágio brahmanico é o estágio mais elevado da vida humana, por causa de suas boas qualidades. De modo que uma pessoa não pode ser um devoto, a não ser que se qualifique pelo menos como um brahmana. O devoto já é um brahmana em ação. Mas a coisa não acaba aí. Como se mencionou acima, tal brahmana tem que se tornar um Vaishnava de fato para estar realmente no estágio transcendental. O Vaishnava puro é uma alma liberada e é transcendental, inclusive, a posição de um brahmana. No estágio material, mesmo um brahmana também é uma alma condicionada, porque, embora no estágio brahmânico a concepção de Brahman, ou transcendência, seja compreendida, falta-lhe o conhecimento científico do Senhor Supremo. É preciso superar o estágio brahmânico e atingir o estágio Vasudeva para entender a personalidade de Deus Krishna. A ciência da personalidade de Deus é o tema de estudo para os estudantes pós-graduados na linha espiritual. Só um minuto. Os homens tolos ou homens com pobre fundo de conhecimento não entendem o Senhor Supremo e interpretam Krishna de acordo com seus respectivos caprichos. O fato é, contudo, que não podemos entender a ciência da personalidade de Deus
a menos que nos livremos da contaminação dos modos materiais, mesmo além do estágio de um Brahmana. Quando um Brahmana qualificado torna-se realmente um Vaishnava, no estado vivificado de liberação, ele pode saber o que é realmente a personalidade de Deus. E depois do estágio que a gente chega de bondade pura, estágio liberado, a partir daí a gente pode se tornar Vaishnava que transcende até o estado puro. E a bondade também é modo material. O Vaishnava é transcendental a isso. Mas como a gente está no caminho, então primeiro estabelece da bondade, depois caminho para transcender. Aí sim a gente pode conhecer realmente Krishna em pessoa, Deus em pessoa, não antes disso. Mesmo que a gente esteja no modo da bondade, ainda assim ele é material. Ninguém pode conhecer Krishna estando no estado material, mesmo da bondade. Então, por isso que o Gurudev fala, se alguém falar que viu Krishna, é mentira. Ninguém pode acreditar nisso. Muita gente vê Krishna hoje em dia, né? Toma algum chá, ou fuma alguma coisa e viu Krishna. É tudo mentira. Por quê? As escrituras falam, só quem está transcendental que pode ver a experiência direta de Krishna, mais ninguém. No da bondade já é raro, grandes sábios só que são liberados. Ainda assim, eles não podem conectar com Krishna. Falar de alma comum. Não é só depois que a gente transcende algum dia, se puder transcender os 3 modos até o da bondade, que a gente pode ter conexão direta com Krishna. Por isso que a gente deve primeiro tentar se elevar até no modo da bondade. Como vai fazer isso? Primeiro seguindo os 4 princípios, de maneira séria, praticando sério Bhakti Yoga, seguindo os 4 princípios, recitando o nome, associando com quem está nesse caminho, rejeitando má associação, rejeitando coisas favoráveis, aceitando as favoráveis. E no dia a dia praticando cada vez mais. Isso é progredindo. Aí a gente situa no modo da bondade cada vez mais. Esse é o caminho. E aí, alguma vida, a gente pudesse totalmente puro no modo da bondade, aí a gente pode, depois disso, transcender, falou aqui estado Vasudeva, que é transcendental, se tornar real Vaishnava, ou seja, transcendental os 3 modos. Aí a gente pode ver Deus face a face. Esse caminho. Dúvida aí? Haribo. Oh. Boa noite, Pabu. Desculpa, eu não sei se eu vou fazer uma salada, mas assim, e quando a gente lê no Gita, lá no, não sei Só qual uma coisa capítulo. aqui, a gente falou Haribo Oi. hoje. Acho que alguém já perguntou o que significa Haribo. Você falou Haribo, eu lembrei que hoje eu estava escutando a aula do Swami Prabhupada. Espera aí, seu microfone. Escutando a aula do Swami Prabhupada, fala o significado de Haribo. Significa o som de Hari. Tipo uma glorificação, o som de Hari. Haribo, todas as glórias ao som de Hari, tipo, ao nome de Hari. O significado do Haribo. Tipo, glorificando, enaltecendo o som ou o nome de Deus. Haribo, som de Hari. Vamos lá, eu lembrei disso agora. Então, não tem um Tá capítulo dando, aí no Gita. tá dando negócio Tá. no seu áudio aí, cara. E aí? Pera. Melhorou. Assim. Voltou. Ficou ruim de novo? Bom. Tá.
Ficou ruim? Melhorou. Então, desculpa. Melhorou. Ixi, Melhorou. Acho que é mau contato, não? vai ver que é, né? Aí, agora melhorou. É, Agora tô melhorou. no Viva Voz. Melhorou. Então, Ah, a pergunta é assim, que nem eu tava falando, não sei se eu vou fazer uma salada, mas lá no Gita não tem um capítulo que fala mais ou menos, né, sobre que até que quem busca Bhakti pode estar em qualquer modo, né, assim, ignorância. quem busca é diferente de quem está praticando ou adquirir algum progresso até se tornar em algum estágio. Quem busca, né? Porque para praticar, por isso que fala que para sair do modo da ignorância, se a pessoa tem um pouco de fé em Bhakti, é o processo mais fácil. Mas aqui está falando a pessoa que já passou por isso tudo e já se tornou bondade e depois transcendeu, entendeu? Ela já atingiu a perfeição do processo. Uhum. E que não é, e a impressão que dá é que o modo da bondade a gente tenta estar nele, mas é mais, ele vem naturalmente também, né, com as nossas ações. É isso, é. A gente tenta, mas como? Praticando Bhakti, é a maneira mais fácil. Através do nome. O nome purifica, apesar do nome ser transcendental. Nossa mente, ações, sentido ser material, é igual colocar o fogo perto da madeira, a madeira pega a qualidade do fogo. Então, o nome sendo transcendental, a adoração à deidade transcendental, apesar dos sentidos ser materiais, a mente material, as ações também performadas com o corpo material, essas atividades relacionadas com Bhakti têm o poder de purificar os nossos sentidos e mentes materiais. A consciência vai espiritualizando, vamos falar assim. A gente pode entrar no modo da bondade dessa maneira, seguindo os 4 princípios e praticando Bhakti. Então a gente vai tentando dessa maneira. Porque tem que ter uma prática para alcançar o objetivo, que é amor puro por Deus, modo da bondade vai ser secundário, o objetivo é amor, serviço a Deus, isso vai vir como efeito secundário. Mas tem que ter uma prática para atingir aquele objetivo, não é só querer, né? Tem que ter a prática. A prática dessa era é Bhakti Yoga, através de escutar, recitar o nome, das escrituras, seguir os princípios que é a base, ter uma vida digna materialmente e principalmente, mais importante, acordar essa devoção através de associar, escutar e recitar o nome. Aí esse modo da bondade vem vindo aos poucos. Não vai ser de uma vez, mas aí o da ignorância, da paixão vão diminuindo, da bondade vai aumentando. Ah, entendi. O foco é o método, né? Não buscar estar no modo da bondade, mas o método para isso. Porque buscar, né? Buscar todo mundo quer buscar, né? Mas só querer buscar e não fazer nada não vai adiantar, né? Eu quero ganhar a medalha de ouro em tal campeonato, final do ano. Aí eu não vou fazer nada até lá, aí vai chegar lá, como é que vai fazer? Como é que eu vou ganhar aquilo? Não tem jeito, né? Então tem que fazer alguma coisa, ficar parado não tem jeito. Só querer, né? O ditado, né? Querer não é poder, né? Então, se a gente quer, a gente vai mostrar em ações, né? É igual alguém que ama alguém. Só falar que ama não adianta, tem que mostrar em ações. Então, se a gente quer servir Deus e amar a Deus, a gente deve mostrar em ações, fazer atividades conectadas com Ele. Aí isso pode acordar, e o modo da bondade automaticamente vem, sem esforço separado. E Krishna é o mais bondoso, então, mais purificante. Então, isso vai vir. Se a gente for realmente sério na prática, vai vir.
Gradualmente vai vindo. A gente sentir que está progredindo pelo menos um pouco a cada dia ou a cada ano, nesse caminho já é progresso, né? Já é sinal que já está indo. Então, gradualmente pode ir. E não é de uma hora para outra. É, todo dia ali, tentando, praticando, recitando, orando por misericórdia, tentando ser humilde, tolerante e progredindo. Todo dia ali vai vendo que as coisas vão melhorando no nosso interior. O exterior vai vir de acordo com o nosso karma prévio, não deve dar muita importância, deve resistir. Vier coisa boa, ficar muito feliz, vier coisa ruim, ficar muito lamentando. E simplesmente tolerar o que vier, sabendo que a gente fez aquele karma e o principal é isso. E aí, até essa tolerância vai aumentando também. Verso 21. Vidyate hridaya grantis, chijante sarva samsaya, khyante chasya karmani dristaivat manishvare. Desta maneira, rompe-se o nó do coração e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Comentário. Eu não posso ler, tô sem o Shrimad. Prabhu, eu não tô achando os comentários, eu não sei, o link que eu tô aqui só tem os versos. Não me achei aqui. Então, vou. Júlia, abre esse link que você consegue. Vamos. Vamos ler o próximo. Alcançar conhecimento científico da personalidade de Deus significa ver Deus e o eu simultaneamente. Quanto à identidade do ser vivo como o eu espiritual, há um sem fim de dúvidas e especulações. O materialista não acredita na existência do eu espiritual, e os filósofos empíricos acreditam no aspecto impessoal do espírito completo, sem a individualidade dos seres vivos. Mas os transcendentalistas afirmam que a alma e a superalma são duas identidades diferentes, qualitativamente iguais, mas quantitativamente diferentes. Há muitas outras teorias, mas todas essas diferentes especulações são definitivamente esclarecidas quando Shri Krishna é compreendido realmente pelo processo da Bhakti Yoga. Shri Krishna é como o sol, e as especulações materiais sobre a verdade absoluta são como a mais escura meia-noite. Logo que o sol Krishna nasce dentro de nosso coração, a escuridão das especulações materiais sobre a verdade absoluta e os seres vivos é imediatamente afastada. Na presença do sol, a escuridão não pode permanecer, e as verdades relativas que estavam escondidas dentro da densa escuridão da ignorância manifestam-se claramente pela misericórdia de Krishna, que mora no coração de todos como a super-alma. No Bhagavad Gita 10.11, o Senhor diz que, a fim de favorecer especialmente seus devotos puros, ele pessoalmente erradica a densa escuridão de todas as apreensões, acendendo a luz do conhecimento puro no coração do devoto.
Portanto, porque a personalidade de Deus se encarrega de iluminar o coração de seu devoto, o devoto ocupado em seu serviço com o amor transcendental certamente não pode permanecer na escuridão. Ele toma conhecimento de tudo sobre as verdades absoluta e relativa. O devoto não pode permanecer na escuridão, e porque é iluminado pela personalidade de Deus, seu conhecimento é certamente perfeito. O mesmo não acontece com aqueles que especulam sobre a verdade absoluta mediante seus próprios poderes limitados de abordagem. Conhecimento perfeito chama-se Parampará, ou conhecimento revelado que desce da autoridade até o submisso receptor auditivo, que é fidedigno por estar em serviço e rendição. Não se pode desafiar a autoridade do Supremo e, ao mesmo tempo, conhecê-lo. Ele reserva-se o direito de não se expor a tal espírito desafiador de uma insignificante centelha do todo, uma centelha sujeita ao controle da energia ilusória. Os devotos são submissos, e por isso o conhecimento transcendental desce da personalidade de Deus a Brahma, e de Brahma seus filhos e discípulos, em sucessão. Você vê, muita gente fala hoje processo ascendente, mas aqui São Prabhupada está falando que a única maneira de conhecer Deus é no processo descendente, através da submissão. E ninguém pode controlar Deus, querer que Deus manifesta para ele, senão Deus, da Maharaj fala, Deus ia perder a posição de Senhor Supremo. Ou seja, uma centelha, uma insignificante partícula, ia controlar Deus. Então ele não ia ser Deus. Deus não é controlado por ninguém, só por amor, submissão e amor. Alguém pode falar, eu acredito em Deus só vendo. Como que Deus vai descer para ele? Ou vai manifestar para a pessoa nesse humor de desafio? Deus não está sujeito ao desejo de ninguém nesse mundo. Ele faz as coisas de acordo com o próprio doce desejo dele, ele é autossatisfeito. É só através da submissão a ele, devoção e amor, que ele pode se fazer serviço por nós e dar olhos transcendentais para ver ele, que o olho material também não vê. Então, esse é o processo de descendência. Muita gente fala o processo de ascensão. E como Siddhartha Maharaj compara isso como um anão que fica pulando achando que vai pegar a lua com o dedo da própria mão. Então, como que isso vai ser possível? É igual alguém tentar com o processo de poder pessoal ver Deus através da força. Como que alguém vai conseguir? Possível. Então, isso desce naquele que é submisso através da sucessão discipular. Falou aqui. Ó. Este processo é auxiliado pela superalma dentro de tais devotos. Esta é a maneira perfeita de aprender o conhecimento transcendental. Esta iluminação capacita perfeitamente o devoto a distinguir o espírito da matéria, porque o nó de espírito e matéria é desamarrado pelo Senhor. Este nó, chamado arrancara, falsamente obriga o ser vivo a identificar-se com a matéria. Arrancar é falso ego e, se for influenciar de maneira falsa, faz a gente pensar que a gente é o corpo material e não o real ser, que é o real ego, que é pensar que a gente é alma. Falso ego, falsamente, obriga o ser vivo a identificar com a matéria, ou seja, pensa que é o corpo. Então, logo, Este nó se desate, portanto, todas as nuvens de dúvida são imediatamente afastadas.
Uma pessoa vê seu mestre e se ocupa totalmente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, acabando por completo com a corrente da ação fruitiva. Na existência material, um ser vivo cria sua própria corrente de trabalho fruitivo e desfruta dos bons e maus efeitos dessas ações, vida após vida. Mas assim que se ocupa no serviço amoroso ao Senhor, ele se livra imediatamente da corrente do karma. Suas ações não criam mais nenhuma reação. Isso faz terminar da gente ver o mestre ocupa do transcendental amoroso serviço ao Senhor, acaba com essa ação fruitiva, que é as ações que a gente faz no mundo material, consciência material, que vai dar fruto. Ou seja, que prende a gente nesse mundo. Se a ação for boa, caridosa, piedosa, mais bondosa, então vai vir de acordo com coisas materiais boas. A pessoa não vai sofrer muito materialmente. Ou seja, não vai ter muito problema material na vida, vai ter uma vida tranquila materialmente, se ela fez coisas boas. Se ela fez coisas ruins, então vai ter a vida mais difícil. Por esse motivo que alguém nasce num lugar ruim e outro nasce bom. Alguém nasce sem as pernas, com muito defeito, o outro nasce perfeito. Simplesmente por esse motivo. Depende do que a gente fez em outras vidas. Isso são ações fruitivas. Mas sendo boa ou ruim, faz a gente nascer nesse mundo material, que não é uma boa coisa. Porque sempre tem boa e ruim. Então, praticando o Bhakti, a gente vai terminando esse ciclo de ações fruitivas, que é o objetivo, cortar esse nó. Identificar com o corpo e automaticamente praticar ações kármicas e entender que a gente é alma e praticar coisas relacionadas com a alma, que é Bhakti Yoga. E aí essas ações fruitivas vão acabando. Ou seja, na próxima vida vai sofrer menos e Bhakti vai vir mais. E se a gente é bondoso através de Bhakti, Krishna vai pôr a gente numa condição favorável na próxima para continuar progredindo. Ou a família de Brahma, ou de alguém com condição financeira boa, para não ter muito problema para praticar Bhakti. O melhor é Bhakti. Não precisa ficar preocupado se eu vou praticar Bhakti, eu vou passar dificuldade, não. Krishna vai se encarregar disso. Então, tudo que a gente pega é simplesmente o que a gente fez. Praticando o Bhakti, seja bom ou ruim, isso tudo é cortado. O importante também é que não significa que alguém faz mal para a gente tolera e deixa que ela continuar fazendo, não. É masoquismo emocional. Também não. Deve evitar pessoas tóxicas, hoje que hoje chamam disso. Também aqueles que não ajudam a gente na prática. Deve evitar isso. Não é que eu vou tolerar tudo, então não importa o que alguém fizer comigo, a pessoa vem aqui, rouba a gente, engana e, não, vou tolerar que é meu carro. Não é isso que está falando. Se acontecer, tudo bem, tolerou, mas evita. Essa é a regra das escrituras. Evitar, ignorar os não devotos, ou aqueles que agem de má fé com a gente, fazer amizade com os devotos e reverenciar os devotos realmente avançados. Os 3 tipos de associação que um devoto deve ter. Ignorar aqueles que não estão nesse caminho ou que agem de má fé com a gente. Fazer amizade só com aqueles que estão no caminho. E reverenciar aqueles que são mais avançados que a gente. Esses são os 3 tipos de alguém que quer realmente progredir embaixo. Agir dessa forma. Não é que vai tolerar tudo, porque tem gente que pensa assim, não, eu vou tolerar tudo, então aí a outra pessoa age de má fé, acaba com a vida da outra, e a pessoa se acaba ali, nessa de tolerar, e não consegue nenhum benefício, só se degrada. Então não é isso. Tolerar se vier, mas manter afastado desse tipo de associação ao mesmo tempo. E se vier alguma coisa, por ocasião do destino, tolerar. Sabendo que
é fruto da nossa própria atividade. Quanto mais a gente pratica Bhakti, mais atividade bondosa, menos sofre. Porque menos fruto ruim vai vir. Isso é uma coisa lógica. Todo mundo pode, é fácil de entender. Então, por isso, o que passou a gente não pode mexer. Mas agora, nessa vida, a gente pode. Pode mudar muita coisa através de cada ação no dia a dia. Aí muda muita coisa. O que passou já não tem jeito de mudar. Mas a gente pode mudar aqui e agora. Aí o futuro, tanto nessa para frente quanto na próxima, pode ser bem melhor do que o que a gente carregou para essa. Por isso que a vida humana deve ser levada a sério, igual o Santo Prabhupada falou no comentário anterior. Pode ser que dentro de milhares de anos animalescos, talvez um único homem conheça a responsabilidade da vida humana e vai tentar aperfeiçoar a sua vida, seguindo os deveres prescritos. Por isso que a gente deve tentar ver a importância da vida humana. Só nessa a gente tem essa responsabilidade. Responsabilidade toda nossa. Chama de livre-arbítrio. De acordo com isso, a gente vai pegar. Ninguém quer sofrer. Mas se alguém realmente não quer sofrer, o que ele vai fazer? Seguir as escrituras. Ser bondoso com todos. Não enganar ninguém. Não roubar ninguém. Não comer animais à toa. Não jogar. Não fazer sexo ilícito. Não usar droga. Não intoxicar. Se alguém realmente não quer sofrer, ele vai fazer isso. E praticar Bhakti Yoga. Realmente não quiser. Porque se não fizer isso, vai ter que sofrer. Não tem jeito. Deus dá o fruto de acordo com o nosso livre-arbítrio. Todo mundo é livre para fazer o que quer, Deus não obriga ninguém a nada. A gente ama alguém, dá liberdade para a pessoa fazer, mas o fruto ela vai ter que pegar. Então Deus dá para a gente livre-arbítrio, mas chegar perto dele ou distanciar dele é o fruto, sofrer ou ficar bem é o fruto daquele de como a gente usou esse livre-arbítrio. Isso que a vida humana, se a gente for refletir, se a gente refletir, for sério, a gente vai tomar cuidado bastante. Ver nas escrituras que deve ser feito, tomar bastante cuidado, hein? Não fazer atividades contrárias, sabendo que isso vai causar sofrimento. E a gente já vem sofrendo muitas vezes. Se a gente não quiser sofrer mais, é só levar a sério e começar a partir de agora a seguir isso tudo. Ao contrário, o sofrimento não vai ter fim. A não ser que a pessoa for masoquista, né? Emocionalmente, ou bastante no modo ou louco, ninguém vai querer isso. Então é bom, né, pensar, refletir seriamente nisso. Dúvida aí alguém? Pergunta? Verso 22. Atova vai kavayo nityam bhaktim paramaya muda vasudeve bhagavati kurvanti atma prasadani. Achou aí? Vamos lá. Certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas
tem prestado serviço devocional ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus, com grande deleite, porque tal serviço devocional é vivificado para o eu. É vivificante para o eu. Ou seja, é tipo como Rasayana, significa que dá vida ou faz experimentar o eu. Vamos lá, significado. A natureza especial do Peraí, serviço. Júlio, vai ler? Significado? 22? Achei, Prabhu, posso ler. É 22, né? Bom, Tá me ouvindo bem? tô. A natureza especial do serviço devocional à personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, é especificamente mencionada aqui. O Senhor Shri Krishna é o Savayarupa, Swayarupa Swarupa, é forma da, original. da forma da personalidade de Deus e todas as outras formas de Deus, começando de Shri Baladeva, Sankarshana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna e Narayana, e estendendo-se até os Purusha avataras, Guna avataras, Lila avataras, Yoga avataras e muitas Yuga, outras Yuga, Yuga, Avatar. Yuga avataras e muitas outras milhares de manifestações da personalidade de Deus. São porções plenárias e partes integradas do Senhor Shri Krishna. Todos esses tipos de avataras, começando com a Balarama, as expansões quádruplas, Purusha Avatar, Guna Avatar, todas elas são porções plenárias e partes integradas de Krishna. Krishna é a forma original, Swayarupa de Deus. Todas essas outras são partes ou porções plenárias, manifestações dessa forma original, que é Krishna, Swayam Bhagavan Sri Krishna. Vamos lá. As entidades vivas são partes integrantes separadas da personalidade de Deus. A gente, alma, é parte integrante separadas de Deus. Então, são outro tipo Portanto, de alma. Aquelas primeiras são manifestações diretas de Cristo e a gente é separado. Swamsa, que elas falou primeiro, Balaram, Purusha Avatar, Guna Avatar, chamado de Swamsa, são manifestações diretas de Krishna, que são chamadas de Vishnu Tattva. Então, em tato, em verdade, não são diferentes de Krishna. E a gente é chamado de Vibhinamsa. São essas partes separadas de Krishna, que é a alma individual, a gente. Então, portanto, o Senhor Shri Krishna é a forma original do Supremo. E ele é a última palavra na transcendência. Assim, ele é mais atrativo para os transcendentalistas superiores que participam dos passatempos eternos do Senhor. Nas formas da personalidade de Deus, além das de Shri Krishna e Baladeva, não há facilidade para contato pessoal íntimo, como nos passatempos do Senhor em Vrajambhumi. Os passatempos transcendentais do Senhor Shri Krishna não foram aceitos recentemente como
argumentam algumas pessoas pouco inteligentes. Seus passatempos são eternos e manifestam-se no devido tempo, uma vez a cada dia de Brahma. Assim como o sol nasce no horizonte oriental ao fim de cada 24 horas. Falando que nas formas, além de Krishna e Balarama, tipo de Rama, Narayana, Vishnu, não tem contato direto com Deus. As outras são humor de reverência. Então a pessoa ela presta reverência a alguma distância e oferece orações de louvores a Deus. Já nas formas de Krishna e Balarama, não. Elas podem brincar com Deus. As mulheres podem abraçar e beijar Deus, dançar com Deus. Então é a única forma que pode fazer isso. Pergunta aí antes de cantar. Entendido aí. Especialidade de Krishna. Ninguém dúvida. Entender tudo. 100%. 108. Uhum. Eu não posso dizer que eu entendi tudo, mas eu vou ter que refletir até para poder fazer uma pergunta. Gratidão, Prabhu. Beleza. Vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Sai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Nitai Gaura Hari Bo, Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Narika Giridhar Ji Ki Jai. Radha Vinod Bihari Sadhana Das Radha Govind Kut Vaishnava Jai. Shri Guru Pad Palmo Vishpar Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajaka Kata Stotra Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nirupano Guruvah Ki Jai. Sadgoswami Prabhu Ki Jai. Panchatattva Shri Gaur Hari Ki Jai. जय श्री नवद्वीप धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भगवान सिंहदेव और महाराज की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री todos os nós devotos reunidos की श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Haribo. Valeu, Boa noite a valeu. todos. Gratidão, Prabhu.